A rede mundial de computadores trouxe facilidades para a vida das pessoas. Em apenas um clique, é possível fazer compras, operações bancárias, definir negócios e resolver quase todo tipo de necessidade ou problema. Mas a mesma internet possibilita a prática de crimes complexos que exigem uma solução rápida e especializada. O Repórter Justiça desta semana mostra o avanço dos crimes virtuais. Eles crescem na mesma proporção das novas tecnologias. Quase 2.500 ações criminosas são realizadas por dia contra os bancos brasileiros por meio da internet. Em um ano, são cerca de 900 mil golpes em todo o país. A internet surgiu no fim da década de 50 nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. O governo norte-americano temia um ataque russo às bases militares, o que poderia tornar públicas informações sigilosas. Por isso, criou uma rede para trocar e compartilhar dados. Cerca de 30 anos depois, a tecnologia chegou ao Brasil. E hoje, de acordo com o IBGE, são mais de 68 milhões de internautas. A verdade é que em praticamente todos os lugares tem um computador. Difícil encontrar uma empresa que não esteja informatizada. E aí, saber navegar pela internet é requisito fundamental para garantir o emprego. Tem ainda quem usa a rede mundial para adquirir conhecimento, pesquisar, passar o tempo. Não importa onde esteja, a internet está lá. Até pelo telefone celular é possível acessar. Quem não tem computador em casa, conta com as lan houses. Mas é preciso cuidado. A tecnologia que traz tantas facilidades pode se tornar um prato cheio para os mal-intencionados. E aí, o internauta vira vítima dos chamados crimes cibernéticos. Qualquer conduta, sem exceção, que possa ser praticada entre autor e vítima, sem necessidade de contato físico direto, pode ser praticado pela internet. Então aí nós temos principalmente, dentro de todo o universo, né, os estelionatos, os furtos mediante fraude, que são aquelas movimentações em contas bancárias, né, desautorizadas, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ameaça. Esses são os principais casos que nós temos aqui notícia. Os crimes cibernéticos mais reincidentes no Brasil são as fraudes bancárias, porque o nosso sistema bancário todo é informatizado. Para você ter uma ideia do tamanho do rombo que isso já chegou, a Febraban registra que em 2009 nós tivemos mais de 930 milhões de reais de prejuízo através dessas fraudes pelo sistema de home banking. E por outro lado, é uma característica do brasileiro atacar terceiros através da internet, são os crimes contra a honra. Uma pesquisa do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil revelou que de 2004 a 2009, o número de fraudes pela internet cresceu 6.513%. Já um levantamento do Ministério Público Federal mostrou que em 2008 houve aumento de 318% em relação ao ano anterior na quantidade de investigações referentes a esse tipo de crime. Este professor usa a internet com frequência. Hoje faz parte da lista de vítimas. Encontrou um site destinado à compra e venda. Não pensou duas vezes e colocou um anúncio. Eu viajei para os Estados Unidos e no meu retorno eu tive a intenção de vender esse meu relógio. Porque aqui em Brasília é um valor altíssimo e eu estava com medo de ser roubado. Então, o que aconteceu? Eu anunciei o meu relógio, um relógio Tag Heuer, no valor de R$6.000. Você anuncia o seu produto e através desse anúncio você vende o que você anunciou. 3 dias depois, o site encaminhou um e-mail. Informou que havia um comprador para o relógio. A partir daí, recebi esse primeiro e-mail informando: Marcos, você vendeu o produto e me disponibilizou os dados do comprador. Após 3, 4 minutos, o mesmo site me enviou um segundo e-mail informando que meu produto tinha sido finalizado e que se eu tivesse outro produto que eu poderia recadastrar. Então, dessa forma, eu concluí que eu teria vendido o meu produto. Achando que estava confirmada a venda, Marcos enviou o produto pelos correios, mas o suposto comprador não depositou o dinheiro. No mesmo dia, eu tentei contactar esse possível comprador, mas o mesmo não respondeu. Então, eu fiquei meio em dúvida. E nesse site tem uma página no qual ele
seria a central dos anunciantes. Então, no qual, qualquer dúvida que você tenha, você escreve e justifica o que você está escrevendo. Então, eu fiquei em dúvida, eu pensei que tivesse sido fraudado esse processo de computador. Então, dessa forma, eu contactei, enviei um e-mail informando que tinha enviado o produto, para o endereço tal e para o processo de computador. E nesse site, informa, no central de anunciantes, informa que no máximo eu teria um prazo de 24 horas para que o próprio site me retornasse informando qual seria o procedimento. E passaram-se dias e depois de 34 dias que o site me respondeu. Tarde demais. Marcos já tinha sido vítima de fraude. A pessoa recebeu, eu recebi um e-mail desse possível comprador, na verdade foi o fraudador, me informando que ele já tinha recebido o produto e que o site me pagaria em 48 horas. Casos como o de Marcos chegam com frequência à Delegacia de Repressão aos Crimes de Alta Tecnologia no Distrito Federal. Ciente da ousadia dos criminosos, o delegado orienta. Pela internet, é necessário se duvidar de tudo e de todos. Qualquer um que navega pela internet é sujeito a ser vítima de um crime desse. O que nós temos visto? Na medida que a penetração da tecnologia na sociedade cresce, cresce também a vitimização. Então, nós temos mais vítimas, nós temos mais autores. Porque é um meio de comunicação que está se tornando popular. E muitos dos que navegam na internet acreditam que tudo que está ali é verdade. A seguir, o passo a passo de uma investigação de crimes virtuais. A gente mostra como a polícia age nesses casos. Até já. Entre novembro de 2010 e junho deste ano, a Polícia Federal realizou 6 grandes operações no país para prender quadrilhas especializadas em crimes virtuais contra a Caixa Econômica Federal, que é o único banco público brasileiro. Nessas ações, mais de 110 mandados foram cumpridos e resultaram numa redução expressiva de crimes cometidos por meio da internet. A queda chega a 50%. No entanto, o percentual poderia ser maior se não houvesse barreiras na hora de realizar uma investigação. Era algo que fazia parte da rotina. Pagar boletos, fazer transferências, verificar o limite da conta corrente, tudo pela internet. Não ter obrigação de ir à agência bancária representava uma economia de tempo. Só que num desses cliques, o Marcos se tornou uma vítima de hackers. Perdeu R$ 9.100 numa série de depósitos realizados para outras contas bancárias. É um sentimento muito ruim, triste você ver o que você tem, a sua economia, de um dia para a noite, você não vê mais nada daquilo ali. Tudo que você juntou, tudo que você tem, não sabe para onde foi, o banco não sabe de forma o que aconteceu. Isso aí a gente fica muito chateado, assim, a gente olha e não recebe nenhuma explicação do banco sobre o que aconteceu. Sem uma resposta do banco, ele procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, não foi ressarcido, mas tirou uma lição. É um serviço que eu utilizava no dia a dia, tinha a necessidade de usar no dia a dia, ainda tem a necessidade de usar. Porém, assim, não trabalho mais devido a esse trauma, entendeu? A quantia desviada da conta de Marcos foi exceção. Isso porque as ações criminosas geralmente acontecem em grande número, mas movimentando pouco dinheiro. O único banco público brasileiro, a Caixa Econômica Federal, recebe por mês 9.000 notificações de golpes. A Polícia Federal investiga apenas as fraudes contra a Caixa, mas como as quadrilhas geralmente agem ao mesmo tempo e atacam mais de uma instituição, o inquérito acaba servindo para todos os bancos. Há projetos, nós investimos muito nos últimos anos, nós criamos os grupos de combate a fraudes eletrônicas nas superintendências, nos estados onde havia atuação de quadrilhas. Esses grupos estão sendo estruturados, compramos equipamentos, investimos altas somas em capacitação e aí, continuando nesse processo, com certeza, a tendência é que a fraude caia ainda mais. Até há pouco tempo, a investigação era individualizada, cada ato criminoso demandava a abertura de um inquérito. No entanto, desde junho de 2008, o projeto Tentáculos mudou a forma de trabalho.
Todos os dados de todas as operações, investigações, informações bancárias são armazenados em rede. Nós passamos a receber essa informação de fraude instantaneamente, no máximo com atraso de uma semana da data do cometimento do delito. E essa informação vem em meio eletrônico, então toda semana a gente recebe a informação sobre todas as fraudes praticadas contra a Caixa. Nós alimentamos nosso centro de inteligência e a partir de ferramentas de análise nós cruzamos essas informações. Todas estavam espalhadas, agora estão todas unidas, e a partir da realização dessas análises nós conseguimos enxergar a atuação de uma quadrilha, seja em São Paulo, seja no Pará, seja em Goiás, no Ceará, no Maranhão, onde for, e aí mandar essas informações para as nossas unidades de investigação lá nesses estados, e aí sim conduzir uma investigação contra essa quadrilha. Entre novembro de 2010 e junho deste ano, a Polícia Federal fez 6 grandes operações. 86 pessoas foram presas, 110 mandados de busca cumpridos e a queda no número de fraudes ultrapassou 50%. É uma demonstração que a atuação efetiva e eficaz do Estado consegue sim prevenir e evitar que prejuízos sejam causados às pessoas, à sociedade, às nossas instituições. Há vários fatores que precisam ser melhorados. Está em processo de melhoras, nós temos um franco avanço, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos melhorar, aumentar o número de efetivo, aumentar a nossa capacitação, a tecnologia muda todo dia, então é uma constante necessidade de atualização do nosso policial. Nós estamos aumentando a quantidade de informações que nós estamos recebendo para enxergar as quadrilhas atuando. Nós temos um acordo com a Febraban que permite aos bancos interessados em alimentar essa nossa fraude nacional, base nacional de fraude bancária, para que a gente consiga enxergar, e precisamos também de uma legislação que permita que a gente consiga acessar informações mais rápidas de provedores de acesso à internet, de outros mecanismos, outras fontes de informação, porque a investigação ela é muito rápida e se perde também muito rápido. Mas não é apenas na investigação de fraudes bancárias que a Polícia Federal atua. A invasão a páginas do governo, como a registrada no fim de junho, também é um exemplo de crime cibernético. A ação dos hackers provocou uma sobrecarga nos sites da Presidência, do Governo do Brasil, Receita Federal e chegou a tirar as páginas oficiais do ar. Ao todo, 20 sites foram atacados. Na verdade, segurança se faz com vários atores. A população contribuindo, as empresas desenvolvendo soluções de segurança e o Estado, através da polícia, realizando boas e rápidas investigações para demonstrar que aquelas pessoas que saiam do caminho do correto possam vir a ser responsabilizadas. A Polícia Civil também trabalha na investigação de crimes virtuais. Assim que uma ocorrência é registrada na delegacia e os policiais tomam conhecimento do fato, vão atrás das provas na tentativa de solucionar o caso. Em inquéritos cotidianos, armas, depoimentos servem como provas do crime. Mas e no caso de crimes cibernéticos? Quais seriam os indícios para ajudar nas investigações? Qualquer coisa que sirva para demonstrar que o fato realmente aconteceu, e aquilo que ela está dizendo que aconteceu, ocorreu. E qualquer elemento que sirva para rastrear, né, o autor daquilo, deve ser levado à delegacia. Por exemplo, tá, quando uma pessoa faz uma compra de uma televisão LCD de 42 polegadas num preço absurdamente baixo, né, ela tem uma página que ofereceu isso. Essa página tem que ser impressa e levada com o endereço da página bem visível, que é a chamada URL. Tem que levar mensagens de e-mail trocadas com o vendedor, que muitas vezes acontece, não tem jeito de financiar e tal, e ele responde com prazos de entrega e tudo mais. Então, essas mensagens precisam também ser levadas à delegacia, impressas, se possível, com o cabeçalho completo, né? Nos crimes virtuais, os autores ficam protegidos pela tela do computador. Nesses casos, é mais difícil identificar o criminoso, o hacker? É muito difícil. Apesar de que tudo que acontece pela internet deixa rastros, né, isso não se questiona. No mundo da tecnologia existe rastro de tudo, né? Mas nós não temos hoje uma legislação eficiente, né, que promova a preservação desses rastros ou dessas evidências da prática criminosa, né, que seria da materialidade, ou da sua autoria, né, que nos levem até a autoria, né? São muitas vezes registros de eventos e outros elementos de rede que o provedor do serviço de internet não preserva, porque não há uma legislação que o obrigue a tanto. Claro, isso custa dinheiro,
né? Produzir essas informações, preservar essas informações, custa dinheiro, e se não tem uma lei que obrigue aquele camarada que está prestando serviço a produzir e preservar, é natural que ele vai optar por não o fazer, a não ser quando ele precise disso por um caso de bilhetagem, né? Uma cobrança por tráfego ou qualquer coisa assim. A punição a quem comete um crime cibernético é definida pelo Código Penal brasileiro. O que demonstra que a nossa legislação, embora ela não seja totalmente aplicável, em grande parte já é possível punir os infratores. No próximo bloco, os direitos e deveres dos consumidores. O que acontece com quem é vítima de crimes virtuais e quais cuidados podem evitar a ação dos hackers. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça.stf.jus.br. Até já! Quem já teve a conta bancária invadida por um hacker sabe o tamanho da dor de cabeça para conseguir ser ressarcido. Na maioria dos casos, o dinheiro é devolvido pela própria instituição bancária assim que fica comprovado o crime virtual. Porém, há casos que somente a justiça é capaz de resolver. E uma coisa é certa, é preciso investir em segurança mesmo no computador de casa para não ser alvo de um golpe. É bom que se afaste a ideia de que a internet seja uma zona sem lei. Não é verdade. Pessoas usam o computador no momento de lazer, no momento de diversão. Então a atenção ela não está totalmente voltada para a segurança. Ela quer se comunicar, quer conversar com um amigo, quer transacionar, quer comprar alguma coisa. Então é um momento que ela tem distração. E o criminoso ele se aproveita dessa facilidade criada ao usuário e tenta enganá-lo com engenharia social. Manda uma mensagem como se fosse um amigo, manda uma notícia interessante, cria uma comunidade em rede social falsa, coloca nessa comunidade um código espião, ou seja, ele aproveita de uma distração do usuário. E a gente usa o computador realmente como prazer, como lazer. E a segurança, ela não é o fator mais importante. E aí a gente acaba sendo vítima, com certeza. Acredito que a gente precisa evoluir mais, assim, fechar mais, né? Os bancos precisam estar mais fechados sobre esses ataques que eles estão levando pode-se dizer, dos hackers, né? Que estão fazendo essas invasões no banco de dados deles. E a gente precisa de mais segurança. E isso tem que partir da instituição bancária, de quem oferece o serviço, porque o usuário não é orientado a fazer nada, a única coisa que ele é orientado é utilizar, porque ele tem um serviço via internet. Usar senhas diferentes para cada site, senhas difíceis, com combinações de caracteres, letras, números e tudo. Verificar se o site tem certificado de segurança, um cadeado e coisas desse tipo. Realmente, usar antivírus no computador. Não existe uma receita ou opinião única sobre os serviços disponibilizados por meio da internet. Mas uma coisa é certa, ser vítima de um hacker ou uma quadrilha especializada em crimes virtuais leva muita gente a mudar hábitos e redobrar cuidados. Este técnico de telecomunicações tentou acessar a conta de um site de compra e venda de produtos, mas levou um susto ao perceber que o login e a senha não eram mais aceitos. Eu verifiquei que ela conseguiu realizar algumas vendas e as pessoas compraram, pagaram, mas não receberam. E aí elas reclamavam na internet e tudo, mas realmente elas tiveram prejuízo. O caminho mais seguro foi garantir o bloqueio da conta para evitar que o hacker fizesse novas vítimas. Me dirigi ao departamento especializado da Polícia Civil do DF e eles entraram em contato com o site e lá eles bloquearam imediatamente, assim que a polícia entrou em contato. Marcos recorreu à justiça para receber os R$ 9.100 que perdeu. Foi a única forma que encontrou de buscar respaldo para um serviço oferecido como seguro. Eu acredito que hoje existem sistemas que assim você só pode acessar a conta do seu computador. Entendeu? Então eu acho que assim, eles deviam falar, o seu computador está apto para acessar, entendeu? Porém você só vai acessar a sua conta do seu computador. Passa um código, entendeu? Meu computador, minha numeração é essa, já que pra gente ter esse contato direto com só usar o nosso computador, não teria acesso de outros computadores. Se eles me abrem acesso para eu abrir 10 computadores, eu vou usar os 10 computadores e eles têm que me garantir que eu vou estar seguro usando os 10 computadores.
No Brasil, não existe uma lei específica para classificar os crimes cometidos no ambiente da internet. No Congresso Nacional, o projeto de lei 84/99 tramita há 12 anos. Mas enquanto a proposta segue em discussão, aumenta a insegurança jurídica em torno do assunto. O Brasil está completamente defasado em relação a outros países em postergar a votação de um projeto de lei que cria novos tipos penais, que só surgiram a partir dos sistemas informatizados, uma vez que são condutas comuns que acontecem da mesma forma em vários países. Enquanto nós não tivermos uma legislação específica para punir esses crimes, isso vai gerar muita insegurança. Hoje nós demoramos a 30, 60, até 90 dias para conseguir uma informação de uma conexão com a internet. Nós precisamos dessa informação em horas, sob pena de perder a oportunidade de prender a quadrilha. E como fica o cidadão nesse caso? Qual é a melhor forma de evitar que o computador de casa ou do trabalho seja o próximo alvo? A resposta parece simples: proteção constante. Manter o computador com um bom antivírus e deixar o programa sempre na versão mais atualizada. Quando entrar numa página bancária ou for fazer compras pela internet, fique atento às dicas de segurança de cada site, de cada instituição. Bancos, por exemplo, nunca pedem atualização de dados ou informações por meio de mensagens. Por isso, a ordem é atenção, sempre e redobrada, em qualquer ação que for executada por meio da rede mundial de computadores. Primeira coisa, desconfie de tudo que você vê na internet. Né? Ofertas mirabolantes, pense direito, pesquise melhor sobre quem é essa pessoa que está fazendo essa oferta mirabolante. Né? Isso serve também para compras, né? Sem questionamento. Né? Mensagens de e-mail com intimações, com notificações de que o internauta está sendo objeto de alguma investigação. Qualquer mensagem, enfim, que venha lá um link para a pessoa clicar, né, e buscar saber qualquer informação, nem que seja para ver as fotos da festa que ela não foi, né, deve ser evitada. Essas mensagens têm que ser, em princípio, né, consideradas suspeitas e, no segundo momento, descartadas. Porque se clicar nos links vai contaminar a máquina com programas espiões e aí sim vai perder acesso a banco, vai perder acesso a próprios serviços de internet, como o correio eletrônico, e por aí vai. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.